daquela ex-paquita? Ana Paula Almeida. Lembra o vídeo dela? Que ela falou que foi agredida. Foi agredida. Pelo marido. Pois é, uma reviravolta num caso que parou o Brasil e que a gente comentou aqui no Melhor da Tarde também. Só que agora deu uma reviravolta nesse caso, né? Deu uma reviravolta e contrária à ex-paquita Ana Paula Almeida, porque a gente tem imagens que estão circulando e detalhes novos dessa história, porque ela alega que foi agredida pelo marido, agora ex-marido, né, Cacá? E na época ela fez vídeos nas redes sociais dela e mexeu com todo mundo porque ela estava muito abalada, mostrou os cortes nos braços, no pescoço. Vamos mostrar esse vídeo dessa época? Aí o pessoal já entende tudo, porque tem um outro vídeo revelador. Pra você ver o que rolou de ontem pra hoje. Ó lá. Oi, amores. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com filho, com sonho, por a pessoa estar no psiquiatra, porque foi essa minha exigência, ia mudar, ia fazer diferente, mas eu infelizmente não vivo aquele sonho de fadas como pareceu. As agressões verbais eram desde quando a gente começou. Mas eu só quis tornar isso público, porque eu preciso que vocês parem de se acuar. Ela disse que o marido agredia ela verbalmente e fisicamente, mostrou os cortes e tudo mais na época. Ana Paula Almeida contou muito, você falou muito bem, Kátia, ela falou também na época que isso era um padrão da relação que ela tinha com o marido, que isso acontecia bastante. Ela fez exame de corpo e delito, fez o exame, conseguiu a medida protetiva para ficar distante do marido, enfim, conseguiu um bom advogado, enfim. E aí, gente, ontem começou a circular um vídeo. Foi dado até pelo Léo Dias primeiro. Léo Dias, que descobriu. E aí esse vídeo, gente, ele é revelador porque as imagens dizem muita coisa. Gente, no vídeo, ela tá no estacionamento, né? No estacionamento da própria residência onde ela morava, do condomínio. Logo quando ela teria saído da casa. Olha lá, ela tá se cortando. Após a discussão com o marido. Gente, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei de queixo caído. Eu pensei, será que é ela? Aí ela vira. E a roupa é pra igual, câmera. Né? Dá pra ver que é a roupa, mas ela né? vira a câmera e depois você dá um zoom, você consegue ver que é ela. Não, é porque no primeiro momento, Kátia, quando esse vídeo caiu na web, começaram a falar na imprensa, todo mundo teve um cuidado muito grande para ter certeza que se tratava dessa ex-paquita Ana Paula Almeida. E agora... ela se automutilou. Com uma pasta, inclusive. Se a gente colocar o vídeo de novo, tem um trecho do vídeo que dá pra ver que ela utiliza uma pasta, que ela estava nas mãos com essa pasta. Olha lá. Pra poder se cortar também. Ela tem algo cortante na mão. Tem algo cortante na mão. E a pasta tá tentando encobrir. Tem uma pasta no colo o que também. Ela também tá fazendo. É o que a Kátia falou, ela olha pra cima, dá pra ver bem. Gente, quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara... É muito surreal, não é? É surreal. E depois ela confirmou que ela fez isso? Pois é, porque a Ana Paula Almeida foi procurada, porque todo mundo, gente, ela parou o mundo dos famosos, o Brasil, a opinião pública, todo mundo querendo apoiar a Ana Paula de alguma maneira. Pensar o quê? É mais um caso de agressão contra a mulher. Que é tão frequente no nosso país, a gente fala sobre isso. Mas... E aí Ana Paula Almeida foi procurada e ela disse o seguinte, eu vou ler pra vocês, olha. Eu estava me limpando, estava sentindo dor no pescoço. Ela tá falando sobre esse dia do vídeo que a gente tá mostrando. Não sabia onde eu tinha me machucado. Estava me segurando e comecei a me machucar mesmo, porque eu estava com raiva do que ele estava fazendo. Ele iria continuar tentando tirar meu filho. Aí eu errei. Não vou falar que eu estava certa. Eu ampliei e acabei fazendo isso. Foi isso. Essa foi a resposta da Ana Paula Almeida sobre esse vídeo. Com isso, ela disse que ela de fato se cortou. Ela assume que nas imagens, essas imagens que vocês estão vendo aí, dela se cortando, menino, é a própria Ana Paula Almeida. Mas não é uma brincadeira, né? Nem um pouco, né? Ela foi na delegacia. Você faz um exame de corpo e delito.
Ela- E se prova, porque esse exame comprova que a pessoa de fato está com lesões, com machucados. O perito, na verdade, faz justamente isso. E foi- Ele atesta isso, É. né? Ela disse que foi agredida, disse que ia levantar a bandeira das mulheres que são agredidas. Olha a falta de E responsabilidade teve dela. muita gente famosa que acampou essa história dela, A gente que sabe, a é. ajudou também. Ofereceu a própria residência, inclusive, Foi. sabemos disso. Então, gente... E não só isso, gente. Teve um desdobramento no sentido que até o advogado de Ana Paula Almeida, essa ex-Paquita, resolveu abandonar o caso. Ele também... O advogado falou, não quero mais saber? Silvio Guerra, que é um advogado muito conhecido das estrelas, que defende os famosos. Ele tinha assumido esse caso, aí uma imagem dele com a Ana Paula Almeida. No próprio dia que ela alegou agressão, foi à delegacia para fazer o exame de corpo de delito, de conseguir a medida protetiva. E ele abandonou o caso, gente. Ele alegou que diante dessas imagens que a gente está mostrando aí E para do vocês... que ela mesma confirmou. Do que ela confirmou, ele entende, então, que não faz mais sentido ele continuar nesse caso. Então, nesse momento, Ela tá sem esse advogado. cabe a Ana Paula Almeida substituir o advogado para continuar respondendo aí na justiça esse processo. Então, mas agora a história se modifica, né? Porque Totalmente. o processo anterior era segundo ela, que o ex-marido a tinha agredido. E aí a história é longa, porque esse processo corre em segredo de justiça também. Segredo de justiça, tanto é que tem uma informação nova agora para vocês que saiu também. Eu estava aqui falando com a Cacá no jornal O Dia, porque o delegado que está especializado nesse caso da Ana Paula Almeida, ele revelou pela primeira vez agora que essas imagens que nós estamos vendo só agora, eles já tinham conhecimento dessas imagens, né, Cacá? já tinham estão recebido no processo. A delegacia, o delegado, eles já tinham conhecimento dessas imagens que só foram divulgadas agora pela imprensa. Então, quer dizer, Léo Dias conseguiu essas imagens que já estavam fazendo parte do processo com o delegado. Pois é, já estava lá. Exatamente. O delegado também alega que no momento que essas imagens chegaram até as mãos dele, a Ana Paula Almeida foi convidada para fazer um novo depoimento. Nossa, eles E foram ela? até muito, né? Ela se negou a dar um novo depoimento sobre o caso. negou? Se negou. Mas por quê? Então, foi uma postura que ela tomou nesse momento, de se negar, quando a delegacia teve acesso a essas imagens. Então, ela se nega a fazer esse novo depoimento e se nega também a fazer um novo corpo de delito, um novo exame, né? Para investigar se realmente houve a agressão Agora, do ex-marido. deixa eu só fazer uma parte. A gente está com o doutor Haroldo Lopes, que é psicólogo, na linha, para a gente falar, para a gente tentar entender. A pessoa pode, doutor Haroldo, se negar, antes de mais nada, boa tarde, né? E daqui a pouco a gente tem, o depoimento do marido da Ana Paula, falando sobre isso e as consequências do ato dela, tudo que ele passou e o quanto que ele também foi agredido com essa história toda, você vai ouvir da boca dele. Agora, doutor Haroldo, uma pessoa ela pode se negar quando é chamada pelo delegado a refazer o depoimento, visto que você tem um vídeo e que depois ela assuma que foi ela mesma que fez esse vídeo, que é ela mesma? Olha, Kátia, boa tarde a você, boa tarde a todos os colegas aí da mesa. Realmente é um caso muito triste. Eu estou falando como psicólogo. Eu acho que tudo que foi colocado aí de forma bem procedente na mesa mostra que eu acho que ela não está muito bem, a ex-Paquita, porque ela acabou colocando o marido também numa situação delicada que parece que ele não tem esse envolvimento. E agora essa imagem que está no vídeo aí, agora, vejam, olhem vocês em casa, são ferimentos profundos, não são ferimentos de quem fez apenas para impressionar, não, Kátia. Ela fez mesmo para se machucar. Então, eu diria que se toda vez que ela tem problemas, ela faz isso seria um cutting. Cutting seria pessoas que se cortam, principalmente quando estão sob efeitos de depressão ou ansiedade. Mas agora, o caso dela... se não é um que ela... procedimento normal dela... Então, mas o caso dela é que ela se machucou, se mutilou, dizendo que foi o marido que ela agrediu. Entrou com uma ação que na isso justiça. tudo foi causado por ele.
e não... Tem até famosas, né, que tem esse problema. É Katy Perry que tem? A Demi Lovato, que se automutila. Infelizmente, você sabe melhor que eu, é um transtorno muito sério, mas não, parece que não é o caso dela, porque se você se corta e fala que quem cortou foi ele, foi o outro, então tá querendo incriminar um outro, não é? Inclusive, Kátia, esse não é um comportamento, vamos dizer assim, de uma pessoa que está, vamos dizer assim, no seu equilíbrio, porque a gente pode ter raiva, mas de repente fazer o resgate, pedir desculpas. Agora, se for tudo verdade, que ela mesma provocou esses ferimentos e colocar o marido numa situação delicada dessa, eu vejo a ex-Paquita com dois problemas. A necessidade de um psicólogo, de um tratamento, e a segunda, de procurar um advogado, porque ela fez uma falsa denúncia. Isso é muito grave. Isso é Induzir a polícia a erro, a justiça a erro, e fora a imagem do José Roberto, que fica um pouco abalada com tudo isso. Né? É verdade. Agora, olha esse ferimento, isso não é uma atitude de uma pessoa que está, vamos dizer assim, no seu equilíbrio, porque são cortes profundos, né, Kátia? Agora, hoje cedo a gente falou com o José Roberto, marido da Ana Paula, e ele mandou um vídeo pra gente que a gente vai mostrar agora no Melhor da Tarde. Olha lá. Kátia, como eu falei nos outros programas, eu não posso declarar muita coisa, entendeu? Esses vídeos foram vazados e por si só eles se falam, né? Falam o que aconteceu. Agora, realmente, eu espero que a minha vida agora volte ao normal, né? Porque eu fiquei sem trabalhar, porque ela tomou conta da minha casa onde tem o meu depósito. E eu passei por muita vergonha na rua, entendeu? As pessoas me perseguindo, querendo me agredir, querendo xingamento, coisas assim terríveis, sabe? E eu fugi dos lugares que eu frequentava, quer dizer, me privou do meu direito de ir e vir, né? Como é uma lei aí, que eu não sou advogado. Mas eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar falando com vocês, agradecendo a Deus, agradecendo a 42, que foi perfeita, aos meus advogados também, que foram, assim, cirúrgicos em tudo, mantiveram a calma. Eu no início fiquei muito nervoso, realmente, fiquei, assim, sem chão, porque eu não fiz nada com essa mulher, e ela apareceu cortada. Eu sabia que era um fingimento, mas como eu ia provar isso? E graças a Deus tinha câmera lá no condomínio. Esse vídeo foi entregue diretamente à polícia, e da polícia dos autos a minha advogada pôde vê-los. E realmente nós ficamos muito assustados com essas cenas, aterrorizados, né? Porque a gente não sabe, não posso falar sobre isso. Então, gente, como esse assunto está seguindo em segredo de justiça, José Roberto também não pode falar muito, assim como a Ana Paula também não pode. Agora, existe um lado legal, jurídico disso. Tudo que eu falo, eu tenho que assumir as consequências. E provar. E quando você entra com um processo contra o outro, faz um exame de corpo de delito, e ali você tem peritos que comprovam que foi machucado, e depois você tem um vídeo como esse, a história começa a se complicar. E a Alex tem informações sobre isso, né, Alex? Quer dizer, o que isso pode trazer para a vida da Ana Paula, esses, vamos dizer, falsos testemunhos. Exatamente, Kátia. Como você disse, a coisa pode virar o jogo. Existem casos no Brasil, inclusive, já em julgamento e algumas condenações. Eu até anotei aqui o tema. Ó. A mulher ela pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. A pena, Kátia, varia de 2 a 8 anos de prisão. Ou aí pode virar pagamento de multa ou prestação de serviços comunitários. Mas é que algumas autoridades, eu conversei com alguns especialistas, que situações assim acabam prestando um desserviço, né? Quando no momento a gente tem aí a Lei Maria da Penha, outras leis de proteção à mulher, a gente sabe que as denúncias são grandes e o trabalho é muito feito. Quando a gente vê exemplos públicos deste tamanho, algumas mulheres até ficam
são intimidadas, né? Porque elas podem ter até as suas motivações questionadas no futuro quando o exemplo vem de alguém da mídia, né, Kátia? Agora, você falou muito bem, Alex, mas a gente sabe quanto é gravíssimo os casos de feminicídio no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil a gente tem que falar do nosso espaço aqui. E quantas mulheres que têm medo de irem à delegacia, têm medo de serem mortas pelo seu agressor. A maior parte das mulheres, gente, não vão. A pequena parte de mulheres se conscientiza que isso é primordial para a sua segurança. Elas vão, elas fazem o exame de corpo de delito, elas levam provas que comprovam da agressão desse marido. Algumas depois voltam atrás porque o parceiro diz que vai melhorar. Depois elas são mortas, outras não voltam atrás, mas o parceiro as persegue e mata. E isso que a Ana Paula fez, eu vou te dizer, minha opinião pessoal, é um desserviço, gente. É remar contra a maré. Porque a gente está numa época incentivando as mulheres a denunciarem, a falarem a verdade, gente. A gente não pode tentar punir o outro com sangue nos olhos, mentindo, agindo de uma forma desonesta, gente. É surreal.